Para a gente saber intubar, a gente tem que saber indicar a intubação. Na pediatria, a principal indicação da intubação é insuficiência respiratória. Vocês estão respirando aí, vocês respiram através de músculos. Vocês estão respirando através do diafragma, dos músculos intercostais, enfim. E vocês vão respirar até o final da vida de vocês. O músculo ele não cansa. Porém, o músculo cansa quando o trabalho é excessivo. Por exemplo, quando você está na academia fazendo agachamento. Quem aí malha? Todo mundo, né? Todo mundo tá top aí. Então, quando a gente vai na academia, que a gente faz exercício físico, a gente vai desgastando o músculo, chega na 11ª repetição, o músculo não dá conta. A respiração, não acontece isso se não tiver um trabalho muito grande. Então, quando você tem uma pneumonia, uma bronquiolite, uma asma, o músculo tem que fazer mais força para respirar. Aí ele fica cansado. Aí ele entra em insuficiência respiratória. Então, insuficiência respiratória nada mais é do que o músculo ficar cansado depois de um esforço muito grande. Depois de uma pneumonia, de uma bronquiolite, de um asma. Então, a principal indicação da intubação na pediatria são as doenças respiratórias. Tem outro tipo de indicação? Tem, por exemplo, o paciente sofreu um TCE, está com Glasgow abaixo de 8, ele perde a proteção da via aérea. Então, se a gente não intubar, ele vai vomitar e broncoaspirar. Paciente queimado, né? A gente estava até conversando ontem. Paciente queimado, queima, faz edema de via aérea, então você tem que intubar para proteger. Também tem que intubar para fazer procedimento. Mas vocês, como emergentistas, provavelmente não vão intubar para isso. Então, essas são as principais indicações. Tem contraindicação? Absoluta não. Mas, por exemplo, o cara tomou uma facada aqui, tá com a via aérea toda detonada. Aí vai ser mais difícil, tem que chamar o cirurgião, o anestesista, é mais complicado. Mas não tem uma contraindicação absoluta. Então, intubar é salvar a vida. Na minha avaliação, intubar é mais importante que fazer uma RCP. Na minha avaliação. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que param vão morrer. Isso é fato. Vocês vão conseguir reanimar um ou outro, mas a maioria vai morrer. A maioria que parou já está muito ruim. Aqui não. Aqui vocês vão salvar a maioria das crianças. Os bebês com bronquiolite, pneumonia. Sacou? Então, por isso que eu falo que isso, para mim, é mais importante que saber reanimar um paciente. E o paciente pediátrico, ele aguenta, viu? Ele aguenta. Quem está acostumado sabe. O paciente adulto, quando ele está cansado, com a frequência respiratória aumentada, você fala, vai ter que entubar, ele não vai aguentar muito. O bebê não. O bebê está assim, ele aguenta, mas tem que ficar de olho, porque ele piora rápido, entendeu? Paciente com asma, eu entubei um só, então eles aguentam muito. E eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aí, vocês iriam entubar ou não. Eu sei que é difícil avaliar assim, mas só para vocês irem treinando o olhinho de vocês aí, fechou? Esse bebê, um beijinho, né, com bronquiolite, caso... E aí, o que vocês acham? O bebê tá com bronquiolite, ó. Isso aqui é tiragem, né? Tiragem subcostal, todo mundo sabe o que é, né? Tá errado ainda. Mas é difícil achar máscara para bebê. Esse bebê aí tá com bronquiolite, ele tá entrando em insuficiência respiratória. Você vê que ele não tá muito taquipneico, mas ele não tá muito taquipneico porque o músculo dele já cansou. Então, o processo para o paciente entrar em exaustão é esse. Primeiro tem taquipneia, aí ele vai ficando cansado e faz bradipneia, e aí morre, se não foi entubado. Tá? Então, esse bebê é um paciente que já estava entrando em apneia. Adulto entra em apneia? Nunca ouvi falar. Mas criança, bebezinho, prematuro, principalmente, RN entra em apneia. O que é isso? Eles ficam tão cansados que eles esquecem de respirar. Eles ficam 15, 20, 30 segundos sem respirar. Aí você estimula eles, mas quando o paciente está com apneia, provavelmente você vai ter que entubar ele, tá? Esse outro é um bebê com bronquiolite também. Ó, você está vendo que esse está com frequência respiratória mais elevada que o outro. Então, esse está com reserva ainda. Esse não está tão grave como o outro. Você vê como é doideira, né? Às vezes a gente pensa que quanto mais taquipneia, pior o paciente está. Às vezes não, quando está com bradipneia é pior. Então, esse paciente aqui, provavelmente com CPAP nasal ou catéter de alto fluxo, ele melhora. Se que vocês não sabem o que é isso, vocês vão saber, porque vai ter aula só disso. Com a fisioterapeuta top. Esse outro bebê também, ó, bronquiolite. O pau que vai quebrar aí, que vai rolar, são as bronquiolites, tiragem subcostal. O bebê tem uma peculiaridade. O pulmão dele é duro e a caixa torácica dele é mole. A gente chama isso de complacência pulmonar. Então, o pulmão, ele não é complacente. Ele é duro e a caixa torácica é complacente. Então, você sabe que o pulmão, ele está aderido na caixa torácica através da pleura. Concorda ali? Então, ele puxa, a caixa torácica puxa. Então, puxa, só que é muito complacente, muito molinha, não faz força direito, então não tem tanta força para puxar o pulmão. Entendeu? Qualquer dúvida, a qualquer momento, me parem, tá? Eu gosto de aula assim.
Eu não gosto de falar, falar, falar e no final tirar as dúvidas. Vocês podem ir falando, tira a dúvida na hora, beleza? Criança grave ganha? MUVIS. Monitor, oxigênio e V, né? Tiragem via subcostal. Esse paciente aí, eu acho que ele aguenta o CPAP nasal. Esses são todos casos clínicos meus e dos meus alunos. O paciente adulto, se tiver assim, está morrendo, né? Alguém quer falar algo? Aquele bebê, coloquei de novo. Ah, esse aqui, ó, que massa. Bebê com asma. Bebê não, criança com asma. Você vê que a asma e a bronquiolite é muito mais difícil você expirar o ar do que inspirar, né? Porque a expiração geralmente é passiva. O músculo para inspirar é mais forte do que para expirar. E tem muito catarro na hora de expirar. Então, olha que doideira. Aí, depois do sulfato de magnésio, quem tem medo não vai ter mais medo. Ele ficou bem melhor. Qualquer dúvida, pergunta. Esse bebê é um RN com bronquiolite também. Esse aqui está com ataque apneia de mais de 80. Então, esse aí não aguenta ser papo nasal e catéter de alto fluxo, não. Esse tem que entubar. Bronquiolite também. Assim, você tá vendo? Tá com oxigênio, só que não melhora só com oxigênio, porque a bronquiolite, assim, muitas vezes não melhora. Porque a bronquiolite é um problema de pressão, então tem que dar pressão. Enfim, essa criança foi pro. Essa criança é minha. Foi pro CPAP nasal, depois a gente teve que entubar, fez um derrame, parou, confusão grande, mas sobreviveu. Esse aqui tá mais levinho, né? Esse bebezinho é do ortopedista, filho da minha meu, hoje tá grandona. Bebezinho tinha 2 meses, um bronquiolite. Essa aí só no CPAP nasal resolveu. Mas quando tá assim, não adianta, só oxigênio não vai. Você pode até colocar, até você montar um CPAP e tal, mas não resolve. Esse aqui é o paciente que eu entubei, só entubando aí. O TCE. TCE grave, criança estava no banco de trás e tal, bateu a cabeça, Glasgow de 6, aí eu tive que entubar para proteger a via aérea. Quando eu tinha cabelo. Agora lascou tudo. Não façam transplante, coça pra caralho. Faça entubar, né? Vai ser fácil, vai ser fácil. Vai ser fácil. Beleza. Existem os 7 P's da intubação, que são 7 passos da intubação. Existe um negócio que a gente chama de sequência rápida de intubação. A gente chama de sequência rápida, mas ela não é tão rápida. Isso demora mais ou menos de 5 a 10 minutos para acontecer. E a gente faz a sequência